Olá, meus queridos irmãos e inscritos do canal. Hoje nós iremos falar sobre o que é uma seita religiosa. Eu irei mostrar a vocês o que significa e como funciona. A primeira pergunta: o que é uma seita religiosa? Toda seita religiosa é caracterizada por um grupo de pessoas que seguem cegamente, sem poder questionar as narrativas, as interpretativas dos textos sagrados, realizadas por um poder de líderes religiosos, o qual é tido e venerado pelos seguidores como alguém infalível, inquestionável e incontestável e irrepreensível. Uma seita religiosa é a organização de um grupo fechado e baseado no seu próprio sistema particular de ensino. Portanto, uma das principais características de um membro de uma seita religiosa é sempre ter a sua verdade como única, sempre ter muitos argumentos condenatórios contra todos os que não pertencem ao seu grupo, pois todos os que são de fora do seu meio são considerados por eles como sendo todos pessoas pecadoras, hostis, hereges ou incrédulos, quanto aos ensinos particulares da doutrina que professam. Toda seita religiosa é blindada e fechada em um sistema particular de ensinos que sempre vê todos os restantes da população, principalmente os que discordam dos seus ensinos. Estes sempre são vistos e julgados por eles como sendo pessoas tanto passíveis quanto merecedoras de receberem sobre si mesma o justo e merecido castigo de uma futura ira divina, ao qual, segundo eles, inevitavelmente sobrevirá sobre todos os que duvidam ou discordam dos seus ensinos. As seitas religiosas carregam sobre si mentiras tidas como verdades ilusionárias. Enganam a quem estiver ao seu caminho e procuram forçar, submeter psicologicamente, emocionalmente, qualquer membro que não participe da seita a participar da seita e a viver os seus próprios ensinos errôneos. Enganando e mentindo, levando muitos ao engano, existem diversas seitas religiosas espalhadas pelo mundo, ao qual nenhuma delas vivem a verdade genuína, 100% do nosso Abba e Al dos exércitos. Yahshua, o Mashiach, aquele a quem as seitas religiosas de toda a terra chamam de Jesus, um nome inventado, um nome de ídolo, jamais nos deixou nenhuma ordenança para construir templos religiosos construídos por mãos humanas de pedra. Quando Davi falou que iria construir um templo para a presença de Al, que era a Arca da Aliança, simbolizando tal, o profeta Natan foi enviado rapidamente a Davi por Al dos exércitos para avisá-lo de que ele não habita em templos construídos por mãos humanas. E ele deixou este recado da seguinte forma: assim disse Al ao profeta Natan: vai e diz ao meu servo Davi, tu não me edificarás casa para mim morar. Para lá e para cá caminhei com Israel este tempo todo, e jamais ordenei a nenhum dos meus servos que construíssem uma casa para mim morar. Esta passagem está citada no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, e através dessa passagem nós podemos notar claramente de que Al jamais habitou em templos construídos por mãos humanas. Muitos religiosos cristãos utilizam a desculpa sobre uma narrativa bíblica, de qual Paulo, o Saulo, nos deixou de que deveríamos viver em confraternização. Por essa razão, eles distorcem a palavra do Altíssimo, falando que deveríamos construir templos de pedra para nos reunirmos. Mas em momento algum, em nenhuma parte das Escrituras, Yahshua nos deu essa ordenança, muito menos Al. A confraternização é importante. Paulo nos deixou essa mensagem: confraternizar, reunir, congregar. Não é edificar um templo de pedra construído por mãos humanas. Em momento algum, as Escrituras Sagradas nos deixam esta ordenança. Nem Yahshua de tal forma nos deixou este mandamento. O mandamento do qual Yahshua nos deixou é: amarás a Yahweh sobre todas as coisas,
e amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Yahweh sobre todas as coisas, procuramos também cumprir todos os mandamentos da lei de Machá. Quando amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos exercendo a lei completa. É importante ressaltar que todo líder religioso é arrogante e soberbo, mas procura passar para o público uma aparência de piedade. São lobos em pele de cordeiro, dos quais Yahshua nos deixou que viriam. Sim, você já reparou como os líderes religiosos são arrogantes, prepotentes, altivos, soberbos, egoístas, avarentos, roubadores, mentirosos, ingratos, profanos? Portanto, este texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Portanto, eles se encaixam perfeitamente e com muita exatidão no que diz este texto bíblico. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, cruéis e sem amor. Se você ainda possui alguma dúvida de se está ou não no caminho correto, procure analisar as Escrituras com muita cautela. Peça discernimento a Yahweh, o verdadeiro que formou os céus e a terra. Converse com ele e ele vos dará ensinamento. Porque está escrito: pedi sabedoria a Yahweh, mas pedi com fé. Não esperai receber nada de Yahweh sem fé. Através do nome de Yahshua, nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai. Ele é o nosso intermediador. Devemos utilizar este nome sagrado, Yahshua ou Machia, para pedir, para orar, para invocar ao Pai. Porque é através do intermediador que nós conseguiremos conversar com Yahweh. No livro de João 14:6, Yahshua Machia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Yahshua Machia não nos deixa dúvidas de que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outra mensagem que deve ser pregada a não ser esta. Assim como nos afirma o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos ou um dos anjos dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já disse, agora de novo também vos alerto. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, amaldiçoado. Essa passagem nas Escrituras nos deixa claro que não há outro evangelho, não há outro caminho. O nome dele, o que salva, é Yahshua Machia. E o evangelho genuíno é as mensagens que ele nos deixou. Além disso, tudo que passa disso é mentira, e maldito seja. São lobos em pele de cordeiro, enganando a muitos e levando-os ao abismo profundo do Sheol, o inferno. A verdade está sendo pregada, a mensagem de Yahshua está sendo anunciada. É chegada a hora e o tempo. Escutem, ó filhos de Yahweh. Ainda existem ovelhas que não são deste aprisco, mas pertencem a mim, disse Yahshua Machia. Eu as conduzirei e elas ouvirão a minha voz. Servos de Yahweh, filhos de Yahweh, escutem o que Yahshua nos deixou. A mensagem dele é verdadeira e genuína. Não devemos seguir outro evangelho, não devemos seguir a líderes religiosos e não devemos erguer templos de pedra